O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é de fato uma grande responsabilidade, né? Sobretudo quando nós nos colocamos à disposição para ouvir a palavra de Deus. Porque na escuta da palavra de Deus, quando nós paramos para escutar a sua palavra, a partir do momento que a gente, se dispõe a escutar essa palavra, exige da parte de quem escuta uma resposta. O grande problema talvez esteja aí. Porque uma vez que as pessoas não escutam, não tem como a gente cobrar de alguém que não escuta, de alguém que não ouve, né? Ou talvez de alguém que não entenda, porque também não escutou. Porém, para nós, para todos nós aqui reunidos, e para todas as pessoas que têm acesso à palavra de Deus, sobretudo diariamente, é uma grande responsabilidade da nossa parte, porque é exigência desta palavra uma resposta concreta da nossa parte. E esta resposta concreta, ela se dá no dia a dia, nos nossos relacionamentos e afazeres, na qual nós temos que cumprir. Então nós estamos diante de um cenário espiritual, que não é muito favorável à prática do Evangelho. Nós estamos no cenário, também humano, que não é muito favorável à prática do Evangelho, porque está cada vez mais realmente escasso, no nosso meio, pessoas que estão dispostas a entregar a vida por amor a Jesus. E quando eu digo entregar a vida, eu estou dizendo na sua totalidade. Eu estou dizendo de tempo, eu estou dizendo de espaço, eu estou dizendo de corpo, de alma e de mente. Não é quando eu tenho tempo, não é quando eu encontrar um espaço na minha agenda, mas uma entrega total, integral, incondicional, aonde esta entrega nos fará realmente homens e mulheres diferenciados em um mundo paganizado. Um mundo que está paganizado. Então, nós estamos vendo hoje, sobretudo aqui na primeira leitura, que para libertar, eu passo primeiro pelo processo de libertação. Toda pessoa que é libertador
é porque um dia foi liberto. Não tem como nós aplicarmos na vida de alguém aquilo que nós primeiro experimentamos. Se nós, se você conhece alguém, ou se nós mesmos estiver querendo aplicar na vida de alguém aquilo que não experimentou, provavelmente não funcionará. Provavelmente não funcionará. Porque na dinâmica espiritual, nessa dinâmica de projeto de salvação, nós precisamos realmente ser autênticos, ter autenticidade, ter autoridade. Lembro muito bem quando os fariseus, doutores da lei, os escribas, aquelas pessoas que ficavam ali enchendo o saco de Jesus, lembro muito bem a admiração que eles começaram a ter no início do ministério de Jesus, quando eles conversavam entre si e falavam assim, da onde que vem essa autoridade? E eles bem sabiam da onde vinham. Vinham da prática evangélica que Jesus tinha adotado. Porque até então, antes de Jesus, a palavra só era letra. A palavra só era letra. E a letra vai matando as pessoas, vai sufocando as pessoas. Porque a letra é algo que você lê e não experimenta muitas vezes. E muitas vezes quem lê quer que aplique aquela letra na vida de uma pessoa sem ter aplicado na sua própria vida. Jesus não, quando Jesus vem, ele vem com uma proposta extremamente diferente e por isso incomodou o coração dos fariseus, saduceus, os escribas, os doutores da lei. Por isso que incomodou. Incomodou porque gerou um conflito interno na cabeça e no coração destes homens que se diziam conhecedor das Sagradas Escrituras. Eles eram de fato, conhecedores e muito conhecedores da letra, do papel, mas dificilmente eles colocavam em prática, eles aplicavam essa palavra. E aí que existia um problema. Aí existia uma resistência por parte de quem escuta. Muitas vezes o nosso evangelho proclamado, o nosso anúncio da palavra, na maioria das vezes não tem funcionado. Por quê? Porque nós não temos feito essa dinâmica da aplicabilidade na nossa vida. Porque uma vez que eu experimento aquele evangelho na minha vida, uma vez que eu introduzo aquele evangelho na minha própria conduta, no meu próprio dia a dia, eu ganho autonomia para falar, por quê? Porque surtiu um efeito na minha vida, e aí eu digo que faz efeito. Faz efeito por quê? Não é porque eu escutei que faz efeito. Faz efeito não é porque eu li que faz efeito. Faz efeito porque eu experimentei que faz efeito. Porque o primeiro efeito foi na minha vida. E aqui na primeira leitura a gente está vendo isso com muita clareza. Moisés, que depois do fato de ter matado um egípcio, ele precisou realmente fugir. Ele, como primeiro fugitivo, agora está à frente daquele povo que também quer fugir. Então é a dinâmica de Deus. Porque ninguém pode conduzir um povo sem primeiro ser conduzido. Primeiro nós nos conduzimos para depois conduzir alguém. A palavra de Deus diz que cego guiando cego, os dois vão para o buraco. O que é cego guiando cego? Um cego é aquele que não aplica a palavra na própria vida. Esse é o cego. O cego é aquele que vive de testemunho dos outros e que não tem nenhum testemunho para dar. O cego é aquele que se escora e se esconde em histórias que aconteceram com outras pessoas, mas quando a gente olha para a vida dele, não tem nada. Esse é o cego.
E aí, por conta de conhecer os testemunhos, por conta de conhecer a vida dos santos, por conta de conhecer um testemunho de alguém que mudou de vida, começa a querer aplicar na vida dos outros aquilo que nunca aplicou na própria vida. E aí não funciona. Isso que mais acontece no nosso meio, né? Então nós precisamos de fato fazer uma experiência com essa palavra. Nós bem ouvimos ontem uma verdade que o padre falou aqui para nós ontem, né? Nós não podemos, olha, de maneira nenhuma, tirar a palavra da nossa vida. Porque é ela que tem a força de nos transformar. Porque ela já não é mais só letra, só papel. A palavra se fez carne e está no meio de nós. É uma palavra que surte efeito. É uma palavra que aquece os nossos corações. É uma palavra que transforma, que nos motiva a ser melhor todo dia. Motiva. Talvez pela limitação humana e fraqueza nós não conseguimos. Amém, glória a Deus. Mas eu sinto o desejo de fazer uma experiência poderosa com essa palavra. Para que eu também motive as pessoas a fazer. Olha, faça essa experiência, porque um dia eu fiz e ainda estou fazendo e realmente surtiu um grande efeito na minha vida. Ou talvez não precisa nem motivar as pessoas com a fala, mas as pessoas, ao ver a tua conduta, ao ver sua mudança, ao ver sua postura, elas se sentirão motivadas a te perguntar: o que aconteceu com você? Né? O que te fez melhorar tanto? O que te fez mudar tanto de pensamento? O que aconteceu que você passou por essa metanoia, por essa mudança de mentalidade? E aí você vai dizer: a palavra que eu leio é que me transforma. Mas não só uma palavra que eu leio, a palavra que eu leio e que eu aplico na minha vida. Porque essa é a dinâmica de nós também escutarmos essa palavra diariamente. Porque se nós não tivermos a proposta, meus irmãos, e aqui eu digo com a chamada de atenção, se nós não tivermos a proposta de escutar esta palavra diariamente e pô-la em prática, nós estamos jogando pérolas aos porcos. E jogar pérolas aos porcos é algo extremamente triste para qualquer cristão, porque não serve para nada. Então nós precisamos acender uma lâmpada na nossa mente, né? E colocar uma interrogação dentro do nosso coração, né? Se de fato nós estamos, né, aplicando esta palavra de tal maneira que eu me sinto motivado e que motive os outros. É muito claro realmente, né, esse chamado de Jesus a nossa libertação. Acredito que a maioria que esteja aqui, né, ou mesmo que não seja a maioria, muitos de nós já passamos, né, realmente por esse processo inicial de libertação. E como nós passamos por esse processo, e como nós sofremos com esse processo, e como nós experimentamos a graça de Deus com esse processo, e quando nós experimentamos a misericórdia de Deus com esse processo, e quando nós desfrutamos desta delícia desse processo, nós somos motivados sim pela própria vida a dizer para os outros que dá certo, que compensa, mesmo sendo difícil, né? Mesmo sendo difícil, compensa. Por quê? Porque eu apliquei na minha vida e eu posso dizer para você que compensa. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era. Muito mais, olha, inúmeras vezes mais. Mas por que você está falando? Porque eu experimentei e experimento essa palavra, né? Mas por que você experimenta essa palavra? Porque eu aplico ela na minha vida diariamente. Lógico, meus irmãos, é óbvio que ninguém conseguirá fazer isso 100%. É óbvio. Mas quando nós temos uma predisposição, e sobretudo interna, de fazer isso constantemente, isso vai se tornando uma rotina na nossa vida. No início a gente começa com um esforço tremendo, com uma batalha tremenda, com uma guerra tremenda.
E muitos ficam pelo caminho porque não entendem que o que vai realmente prevalecer é a constância. É a constância, não é a quantidade de vezes que você cai, mas é a quantidade de vezes que você levanta. É isso que vai prevalecer. Porque vai chegar um tempo que você não vai cair tantas vezes mais assim. Porque o processo de discernimento, o processo de uma caminhada cristã, ela é baseada por aquilo que nosso Senhor nos orientou nas Sagradas Escrituras. Persevera. E ontem nós escutamos muitas vezes do Padre, olha, permaneça, persevere, porque o prêmio é para aqueles que perseveram. O prêmio é para aqueles que perseveram. E quem são aqueles que perseveram? São aqueles que não se cansam dia e noite, mesmo com aquele conflito interno que, nossa, não estou conseguindo, é tão bom. De verdade, assim, às vezes quando alguém chega, né, para você e fala assim, olha, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, você precisa dá parabéns para essa pessoa. Assim, meu irmão, meus parabéns. Que alegria tremenda de ouvir da sua boca que você não está conseguindo. Sabe por quê, meu irmão? Quem são as pessoas que não estão conseguindo? São aquelas que estão tentando. São aquelas que estão tentando. O difícil é quando você não escuta isso. Porque a pessoa já desistiu. Porque a pessoa já está na lama. Né? Não é ruim quando a pessoa vem com aquele sentimento, né, que normalmente quem não está conseguindo vem com aquele sentimento assim de inutilidade. Normalmente é assim, né? Normalmente é assim, aquele sentimento de inutilidade, aquele sentimento de impotência, e a pessoa vem e fala assim, olha, não estou conseguindo. Eu falei, cara, meus parabéns. Enquanto você estiver dizendo para mim que não está conseguindo, eu estarei feliz. Porque isso faz parte do processo de quem está tentando e pode ser que um dia você consiga. Né? Imagina o sentimento de Moisés, que tinha um cargo lá no Egito, porque era filho adotivo da filha do faraó. E de repente, quando acontece, né, o fato de ele ter matado um egípcio, e quando acontece dele perceber que alguém viu o fato, você imagina o sentimento que Moisés ficou. Né? Um sentimento de impotência, de insegurança. A palavra fala de medo, né? A ponto de fugir daquele ambiente. Mas a fuga de Moisés não é uma fuga de Deus. É a fuga da escravidão. É a fuga do pecado. E é esta fuga que São Paulo diz, né? Se você não aguenta, foge. E é este de fuga que nós somos convidados a todo momento a exercer na nossa vida. Porque diante da fuga sempre há uma libertação. E como libertado, agora eu me tornei libertador. Moisés agora está livre por conta da fuga do fato de que tinha acontecido, mas agora, uma vez livre daquela circunstância, ele é de fato colocado por Deus à frente de um povo para poder ser o libertador. Então nós precisamos realmente experimentar. Nós precisamos experimentar, precisamos fazer uma experiência poderosa. Agora, confesso para vocês que é preocupante. É preocupante por quê? Porque existe de fato uma responsabilidade da nossa parte, meus irmãos. Quantos milagres nós já vimos? Quantas experiências de Deus nós já fizemos? Quantas lágrimas já saíram dos nossos olhos e muitas vezes uma lágrima que queima o nosso rosto. Quantos momentos poderosíssimos, até mesmo como ontem, nós tivemos na presença do Senhor. Momentos de realmente assim,
de arrependimento, né? De contrição, momentos assim que nós nunca conseguiríamos explicar em palavras. Mas e aí? E aí? E aí, meus irmãos? E aí? Vamos lá, colocar no... E aí? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que Jesus está dizendo hoje aqui no Evangelho é algo gravíssimo e que se aplica à nossa vida, meus irmãozinhos. Meus irmãozinhos, olha, digo para vocês, é gravíssimo o que Jesus está dizendo aqui hoje. Porque nós podemos sim escutar do Senhor, olha, se fulano de tal tivesse experimentado o que você experimentou, se fulano de tal, lá não sei da onde, tivesse vivido o que você viveu, tivesse passado pelo processo que você passou, ele já teria se arrependido e se convertido. E por que você não aconteceu isso na sua vida ainda? Vendo e fazendo, experimentando tudo que você experimentou. Não adianta viver de conversa, viver de falácia. A gente aprende que a falácia é uma mentira. Viver de falácia, de mentira? O motivo, olha meus irmãos, o motivo de você ter visto um milagre, nós já vimos milagre, eu pelo menos já vi milagre. O motivo de eu ter visto um milagre, o motivo de eu me tornar um milagre, né? O motivo de nós experimentarmos o poder de Deus por meio da oração, isso não nos garante o céu. Pelo contrário, isso pode ser realmente, né? E de fato, isso pode ser realmente fundamental para a nossa condenação. Se de fato eu não me arrepender, se de fato eu não tiver uma dor no meu coração pelas coisas erradas que eu cometo diariamente, e todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Então não é o fato de Deus estar no meio de nós que vai garantir a salvação. Jesus está dizendo aqui no Evangelho hoje, olha, eu realizei milagres nessa cidade, eu estava lá, eu peguei no povo, eu toquei no povo, eu curei o povo, e no entanto, não fez diferença na vida deles. Não fizeram diferença na vida deles. Por que não fez, meus irmãos? Porque eles não mudaram de vida, eles não se arrependeram, eles não saíram da vida velha. Eles não saíram da vida velha, dos pensamentos velhos, das práticas antigas, abomináveis, da prostituição, da bebedeira. Eles não saíram, meus irmãos, das conversas profanas, das piadas maliciosas. Eles não saíram daquela condição de pagão, aonde Deus ficava em terceiro, quarto, quinto lugar. Eles não saíram. Muitos deles ficaram até admirados, muitos deles ficaram impressionados, mas bastou Jesus se afastar um pouco, eles voltaram à vida normal. E a vida normal não é uma vida de cristão. Meus irmãos, a vida normal não é uma vida de cristão. Coloca isso na cabeça. Uma vida normal não é uma vida de cristão. Porque a vida de cristão é uma peleja. A vida de cristão é uma luta. A vida de cristão é lágrima, é sofrimento, é gozo, de fato, é alegria, mas é sofrimento. Então não é uma vida normal. Nenhum de nós aqui tem vida normal. Nenhum de nós tem vida normal. E por isso, por não ter vida normal, é que nós somos causa de contradição. É por não ter vida normal, é que as pessoas às vezes se incomodam com a nossa vida. E se dedicam, olha, as pessoas se dedicam dia e noite a nos convencer a voltar a ter uma vida normal. Elas se dedicam dia e noite a dizer, não precisa, né? Não, assim, são muito radicais. Para que isso? Não dá para ser normal e de Deus. Mentira. É mentira. Garanto para vocês, é mentira. Não existe ninguém de Deus normal, porque o homem de Deus é aquele homem do sobrenatural. É a mulher do sobrenatural.
E uma vez você sendo do sobrenatural, já saiu da normalidade, daquilo que é natural. O homem sobrenatural e a mulher sobrenatural é aquele que fica atento aos impulsos do coração e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, se arrepende pelos erros cometidos. Meu Deus, como é difícil, meus irmãos. Meus irmãos, como é difícil. À medida que você vai caminhando dentro da igreja, você vai percebendo, até eu comentava com alguns dos meninos durante esses dias sobre isso. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Difícil por quê? Difícil porque nós temos um coração endurecido. Difícil porque nós somos pessoas de cérvix dura, de pescoço duro. Difícil porque nós somos teimosos e ficamos de fato alimentando situações na nossa mente que muitas vezes, na maioria das vezes, parece impossível, e por a gente alimentar cada vez mais aquelas misérias, vão se tornando realidade. Porque se torna realidade, primeiro é no nosso coração. Por isso que quando o soldado apontou a arma para o pai, e o cara perguntou assim, você atirou? Você matou seu pai? Ele falou assim, eu não atirei, mas eu matei ele no meu coração. Ele só não puxou o gatilho. Mas ele teve coragem de matar o pai. Ele teve coragem de matar o pai. Porque essa coragem está aqui no coração. Não está no fato de atirar. Não está no fato de apertar o gatilho. Então nós precisamos realmente seguir esta palavra de Deus que nos orienta, que nos conduz. Nós precisamos de fato ser alimentados, realmente alimentados por esta prática evangélica. Nós precisamos aplicar esta palavra na nossa vida diariamente. Nós devemos expulsar, e ontem uma coisa muito interessante, e ontem o padre dizia, nós temos que expulsar, olha bem o que ele falou várias vezes, nós precisamos expulsar esses espíritos do mal que têm atormentado a nossa cabeça. E ele disse para nós, ele disse de forma no singular, nós no sentido assim, cada um precisa falar assim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ter um julgamento pior do que Sodoma e Gomorra. Olha o que Jesus está dizendo, meus irmãos, sobre Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus fez mais milagres. Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus mais atuou no seu ministério. E olha como que são as coisas, meu Deus. Uma cidade que teve a graça da presença do Deus vivo e verdadeiro, realizando milagres, prodígios, realizando coisas extraordinárias. A presença do Senhor com a sua voz, com a sua palavra. Imagina uma cidade que teve a honra do Mestre Jesus, de Deus pisar, de Deus estabelecer uma tenda ali. Você imagina, tenta imaginar uma cidade que ficou assim privilegiada porque Deus atuou, talvez até mais do que nas outras ali por perto. E aí Jesus está dizendo o quê? Olha que coisa terrível. Ele está dizendo assim, e tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Meu Deus, meus irmãos. E tu, Jean, acaso será elevado até os céus? Não, tu serás jogado no inferno. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estabeleci morada na tua casa. Eu te escolhi para que eu morasse do teu lado, para ser realmente um servo meu, e tu não se convertestes, seu encravado.
e tu não te convertestes, tu não mudaste de vida, tu não mudaste de pensamento, tu não lutastes para ser uma pessoa realmente que dá testemunho. Você vivia de falácia, você vivia de mentira. Meus irmãos, é muito grave o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que Deus está dando para nós. É uma oportunidade de pedir a Deus uma inspiração de como nos comportar da agora para frente. É uma oportunidade de recomeçar a nossa história, a nossa vida com Deus, meus irmãos. É uma oportunidade de não sermos tratados como Sodoma e Gomorra nos finais dos tempos. Pior do que Sodoma e Gomorra. O julgamento de Sodoma e Gomorra nos últimos tempos, na segunda vinda gloriosa do Senhor, será menos severo do que o nosso, se nós continuarmos do jeito que nós estamos. Nós temos que pedir a Deus essa graça. Porque o arrependimento também é uma graça de Deus. Senhor, me dá a graça de arrepender, meu Deus. Me dá a graça de derramar lágrimas pelos meus pecados. E quantas vezes nós, de forma muito clara, visível, perceptível, até mesmo aos olhos humanos, nós passamos a maior parte do tempo preocupados com as coisas da terra. Quantas vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo, né, preocupados se vai dar certo ou se não vai dar aquilo que eu estou projetando na minha cabeça. E se esquecendo realmente de pensar naquilo que é essencial, o que é essencial Deus, se esquecendo de se colocar à disposição de Deus, ter uma mente pronta, uma mente preparada para servir o Senhor, para ouvir o Senhor durante o dia, para poder realmente fazer a sua vontade durante o dia. E o que nós estamos escutando? E o que nós estamos fazendo? São coisas terrenas, coisas da terra, que muitas vezes só nos atrapalha nessa caminhada à vida eterna que nós estamos fazendo, que nós estabelecemos para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar de olhos bem atentos, para que a gente não seja de fato enganado, para que a gente possa de fato realmente estabelecer um novo modo de vida, porque o que vai nos garantir, olha meus irmãos, o que vai nos garantir realmente o céu, a eternidade, não é o fato de Jesus estar no meio de nós, mas é a reação que o meu coração teve pela presença do Senhor no nosso meio. Preste bem atenção nisso. É o que a presença do Senhor, o que a sua palavra, o que o milagre que Ele realizou causou na minha vida. Porque se eu não estiver mudando de vida, cada vez que eu vejo um milagre, cada vez que eu sinto a presença poderosa de Deus, cada vez que eu escuto essa palavra, se eu não estiver mudando de vida, meus irmãos, ai, 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 ai. Nós precisamos realmente, né, nos converter. Porque o Senhor diz aqui que se tivesse sido realizados os milagres que eu realizei aqui em Sodoma, com certeza eles tinham se arrependido. Eles tinham feito penitência. Então o que vai realmente nos dar a salvação? É o arrependimento, é a penitência, é o coração contrito, é a dor que a gente sente, né? A dor que nós sentimos muitas vezes por desagradar o Senhor. A humilhação que nós passamos, na maioria das vezes, por não ter sido fiel ao amor de Deus. E quando é que a gente não é fiel ao amor de Deus? É quando nós nos rendemos ao pecado.
né? Quando nós nos rendemos ao pecado, nós não somos fiel ao amor de Deus. Deus continua nos amando, mas foi eu que restabeleci um relacionamento de traição. Eu que traí o Senhor. Foi eu quem traí o Senhor. Peçamos a graça nesta manhã, realmente, de expulsar da nossa vida toda a comodidade, todo o sentimento que a gente carrega muitas vezes de falar assim, tá bom, beleza, tá ótimo. Este sentimento é que tem levado muita gente para o inferno. É o sentimento que muitas vezes as pessoas vão criando dentro da igreja de que tá bom. Tá bom. Tá bom. Me acostumei. Né? Já sei quem é Jesus. Vi o seu milagre. Eu sinto a sua presença. Tá bom. E aí o meu coração já não se arrepende mais. E os meus olhos já não caem mais lágrima. E nós, como um ditado nosso aqui da nossa época, e nós perdemos a vergonha na cara. Ou melhor, nós nos tornamos pessoas descaradas. Ou como você quiser chamar, né? Talvez você queira chamar, ou a pessoa se tornou realmente um óleo de peroba. O óleo de peroba que passa na madeira, cara de pau. Que não importa com mais nada, porque você comunga todo dia, porque você adora todo dia, porque você é amigo de Jesus, e sendo amigo de Jesus, ele é meu amigo, então. Ele me conhece, então não precisa de estágio. Isso é uma tentação diabólica, que muitas vezes se estabelece no nosso coração por esse espírito maligno de comodidade que se instalou na nossa mente. De não querer sempre mais. De não fazer sempre mais. Né? E de cada vez doar até o último instante da nossa vida para dizer para Jesus, eu te amo. E como que a gente diz para Jesus, eu te amo? Se arrependendo. Todas as vezes que a gente se arrepende, todas as vezes que a gente chora, todas as vezes que dói o meu coração por um pecado que eu cometi, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo. Eu sou um pecador, mas eu te amo. E aí sim, nós seremos justificados no último dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Então vamos apresentar a